Fala pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouco então para vocês sobre o sistema de arrefecimento do motor, né? Ou seja, o sistema de água do motor, tá? O sistema de arrefecimento ele é um sistema fechado, então tu não pode ter que completar água nesse sistema porque a água não sai e também não entra mais água. É um sistema em que se tu tem ele no nível, tu não precisa mexer, tá? Então eu queria aproveitar e mostrar para vocês aqui como é que funcionam os níveis desse sistema de arrefecimento, tá? Se puder trazer aqui a câmera para nós, ó, eu vou mostrar aqui, tá? Ó, nós temos ali no reservatório, tá, do radiador, vou botar um pouco de luz, os níveis, tá? Onde é aqui o nível máximo e aqui o nível mínimo. Se o fluido, né, a água, tá entre esses dois níveis, a gente não precisa se preocupar, porque essa aqui é a margem de segurança. Se tá acima do nível, é problema. Se tá abaixo do nível, é problema, tá? Por quê? Se o fluido tá acima do nível máximo, ele não tem para onde expandir quando for aquecido, né? Como se fosse uma panela de pressão. Então, esse espaço entre o máximo e a tampa, ele serve basicamente para o vapor ficar dentro, tá? Se tu tem água acima desse nível máximo, o vapor ele vai pressionar essa água e vai tensionar, né? Vai sobrecarregar as conexões juntas e radiador, tá? A gente não pode também andar com o nível abaixo do mínimo, porque tu pode sobrecarregar a temperatura do motor e ele não dá conta de circular essa água dentro do veículo. Então, sempre manter o nível entre o máximo e o mínimo. Nesse reservatório vocês podem ver aqui, Cícero, se tu puder mostrar para nós, ó, a gente tem uma tampa aqui em cima, tá? Onde essa tampa aqui, ela controla a pressão, então essa tampa tem uma válvula de pressão, tá? Onde se exceder muito a pressão dentro do reservatório, ela vai liberar o vapor, tá? E tu tem uma tampa aqui na lateral, atrás dessa tubulação, bem aqui no canto, tá? Aonde controla o nível da água. Vocês podem ver que a tampa, ela é alinhada ao nível máximo do reservatório, tá? Se caso tu precisar completar água num eventual problema, né? Tu pode completar por essas tampas aqui, porque ela vai nivelar, né, para tu não ter problema de completar a água e ela passar do máximo, tá? Mas reforçando, não é comum completar a água, tá? E a água que a gente utiliza é uma água especial, é uma água deionizada, onde ela não tem cloro, não tem os aditivos que se coloca no tratamento de água. Então a gente utiliza essa água com aditivo para poder manter o sistema sempre conservado, tá? Vou aproveitar agora e vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de óleo, tá, do motor. O óleo ele não é como o reservatório de água, né, o sistema de arrefecimento. O óleo é comum ter consumo durante o período, tá? Um micro desses assim, esse aqui tem motor Cummins, tá? É um Volkswagen 2016 esse aqui. Ele tem um consumo de óleo porque é gradual, assim, vamos dizer que tu completar 1 litro a cada mês é normal, tá? Eu boto nesse período numa rodagem média. Se o veículo roda consequentemente muito mais, ele vai completar um pouco mais, tá? Mas esse período entre trocas de óleo é comum ter a completar porque o óleo ele fica em volta da camisa do cilindro do motor, né? Então ele tem contato com um ar externo. Quando ocorre a explosão do motor, aquele óleo que estava no cilindro, ele explode junto com o combustível e o ar e sai pelo cano de descarga. Então por isso que tu tem uma redução do nível de óleo, tá? Quero mostrar para vocês aqui o ponto do nível de óleo. Esse carro aqui tem uma vareta aqui na frente do motor, tá? Tem alguns Mercedes onde a vareta é lá no meio onde tu tem que abrir o capô do motor para olhar, tá? E aqui tu tem os níveis de óleo, ó. Se a gente consegue ver ali na pontinha da vareta aqui, ó,
tu consegue ver onde tem o nível máximo, tá? Aqui é o nível máximo e aqui a gente tem o nível mínimo, tá? Eu queria salientar um ponto. Esses dois níveis, tanto de água quanto de óleo, sempre tem que ver com o motor frio e desligado no plano, porque pode ter uma leitura errada. Se tu tá com o motor quente, a água tende a evaporar e comprimir, né, o nível. Então é comum com o motor quente a água dar uma baixada, tá? Ou a válvula não tá aberta 100% e ela dá uma aumentada no nível. Então, se o motor tá quente, tu encostou a mão no reservatório, sentiu que tá morno ou quente, a leitura não tá correta, tá? Ele tem que estar entre os níveis ali, mas a leitura não tá 100% correta. O óleo, mesma coisa. Se tu ligou o motor, rodou, aquele óleo que estava no cárter foi todo para cima, né? Então ele está escorrendo no motor e tu não vai conseguir fazer a leitura correta, porque essa vareta vai lá dentro do cárter, aonde vê o nível de óleo do cárter. Então tem que estar sempre com o carro desligado, parado, no plano, né? E com o motor frio. Beleza? Vamos aproveitar e vamos falar aqui já do fluido hidráulico da direção, tá? Que é esse reservatório, tá? Eu gosto sempre de mostrar pro pessoal essa tampa aqui. Se eu consigo tirar ela aqui. Aqui, ó. Caiu, mas não quebrou. Ó. Nessa tampa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas diz aqui, ó, verificar o nível do óleo com a bomba em funcionamento, tá? Esse óleo é diferente dos demais. Esse aqui tu tem que verificar o nível com a bomba em funcionamento. Eu vou fazer um procedimento aqui com o carro desligado, tá? Para ficar mais rápido, para mostrar para vocês. Mas o processo é o seguinte: tu vai entrar no carro, vai ligar o carro, né? Fazer a leitura do painel, né? E depois vem aqui nessa varetinha aqui, ó. Se puder mostrar, nessa varetinha aqui e tu tira ela, tá? Pronto, nessa vareta tu vai ter ali os níveis máximo e mínimo. Essa leitura que eu tô fazendo aqui, eu reforço, tá errada. Tem que estar com o motor ligado, tá? Porque a bomba precisa estar circulando pra gente fazer essa leitura aqui. Beleza? A gente coloca de volta aqui. Então, esse aqui é um reservatório de água dos Mercedes, tá? É um ônibus Mercedes. Então, como vocês veem, eles têm duas tampas, tá? A tampa mais baixa é para regular o nível, então aqui na lateral tem o nível, tá? Máximo e mínimo. E aqui é a tampa de pressão do sistema, tá? Onde essa tampa aqui regula o excesso de pressão, ela tem uma válvula de pressão, tá? Aqui, pessoal, é o reservatório de fluido de embreagem, tá? Como vocês podem ver, ele tem nessa marquinha aqui o ponto máximo, tá? Esse fluido aí é o que dá a pressão no pedal da embreagem. Então, se o teu pedal tá muito fundo, tá com dificuldade de engatar a marcha, dá uma verificada aí, porque esse fluido pode estar baixo. Então, esse aqui é o reservatório da direção hidráulica, tá? Aqui tem a vareta de verificação do nível, tá? E como vocês podem ver na tampa aqui, consta escrito, tá? Esse óleo tem que ser verificado com a bomba ligada. Então tá aqui, ó, verificar o óleo, né? Verificar o nível do óleo com a bomba em funcionamento. Então aqui tem que verificar com o carro ligado. Aí tira essa varetinha aqui, né? E verifica o nível. Onde ela tem ali o nível máximo e o nível mínimo, tá? Vou tirar aqui para vocês verem. Porém, eu não estou fazendo a verificação certa. Deveria ser com o carro ligado, tá? Tá aqui os níveis, ó. Aí, ó. Nível máximo e nível mínimo. Beleza? Ó, pessoal, esse aqui é um Mercedes, tá? Então a vareta de nível de óleo do motor fica lá embaixo, tá? É bem embaixo da palanca de marchas. Então é ali onde faz a verificação do nível do óleo. Ela tem um difícil acesso, mas pelo canto aqui tu consegue pegar, tá? E fazer essa checagem aí. Esse aí é o reservatório de embreagem, pessoal.
Para vocês verem nesse veículo aí a tampinha dele, tá? Essa tampa é de cima do velocímetro, ela sai, é só empurrar. Essa aqui é uma Volare. Então verifiquem o nível desse óleo também, que esse aí é bem importante a gente saber se não tá com nenhum problema na embreagem. Beleza? Para fixar de novo aqui, ó. O jeito pode dar uma força aí pra nós. Aí, ó. Fixa de volta. Esse daqui, ó, o fluido de embreagem é aqui, tá? Nessa tampa. Só girar as travas e tirar. A maioria dos carros fica aqui. Então é sempre nessas tampas aqui, na frente do velocímetro, no painel, nessa tampa, tá? Verifiquem sempre se tá no máximo, se não tá no mínimo esses fluidos aqui, porque isso aqui mostra vazamento no sistema de embreagem. E vocês podem ficar com o sistema comprometido se ficar vazio. Vou falar para vocês sobre limpadores de para-brisa, tá? Como vocês podem ver, né, hoje é um dia de chuva aí, e o limpador de para-brisa é essencial para a segurança, né, para ter a visibilidade aí na hora do trabalho. E o que a gente orienta, né? Não chegar no dia de chuva só para testar um limpador de para-brisa. Faça uma verificação diária. Uma dica para não criar o desgaste das palhetas excessivo ou riscar o vidro por causa da poeira, né? Porque se tu ficar usando a palheta de limpador com o vidro seco e sujo, ele risca o vidro e não existe reparo para vidro riscado, somente troca. Então tem que trocar todo um para-brisa riscado, porque dia de chuva ou neblina fica ruim a visualização da pista, né? Então vocês podem fazer uma checagem assim, ó, puxando os braços do limpador para fora e acionando o limpador de para-brisa para ver se os dois estão funcionando. Eles funcionam de forma independente, né? Então tem um botão de acionamento para cada lado, do motorista e do carona. Um ponto muito importante, tá? O limpador de para-brisa do motorista em dias de chuva, se ele parou de funcionar, é socorro, tem que acionar o socorro, porque tu vai andar com o vidro todo sujo, todo molhado, né? Vai chegar um ponto em que tu não vai conseguir enxergar. Queria mostrar para vocês também alguns pontos críticos do limpador de para-brisa que podem ocasionar quebras, tá? E é bom ficar de olho, ver se não tem folga, se não tá com algum desgaste muito excessivo. Vocês podem ver aqui, ó, esse carro tem dois motores de limpador de para-brisa, tá? Esses dois itens aqui são os motores. Eles são ligados com uma haste, tá? E existem umas conexões aqui onde faz o movimento do limpador. Façam uma checagem, vê se tá firme essa barrinha aqui, vê se o motor tá conectado bem, né? Façam aquela checagem diária e garantam que dias de chuva vocês não vão ter problemas. Tá? Então são basicamente esses componentes. Outra dica, se caso o limpador de para-brisa de vocês desregular, tá? Ele pode acontecer de desregular essas conexões aqui, tá? Essas manivelas, elas às vezes desregulam, criam folga, e isso faz com que a palheta do limpador atravesse e tranque na borracha. Se caso trancar na borracha, tá? Vocês desliguem na hora do limpador de para-brisa. Na próxima oportunidade que vocês tiverem de parar o carro para pegar e puxar de volta aquele limpador para a posição do vidro, vou dar um exemplo. Aqui, ó, a palheta do limpador veio até aqui, travou, né, por um desgaste. Desliga a chave do limpador lá de para-brisa dentro do carro, tá? Depois, quando tiver oportunidade, no momento que tiver um intervalo ou uma parada, né, que não tiver com um cliente dentro do carro, puxa o limpador assim, ó, dessa forma, tu vê que ele tem uma folga. Puxa o limpador e põe para dentro do vidro aqui e volta ele, né, com a chave do limpador ali dentro do carro. Isso garante do que o motor não fique trancado e não fique forçando. Então, essa é uma dica aí pra gente não prejudicar. Cuidem também o desgaste das palhetas. A palheta com desgaste excessivo, ela risca o vidro, tá? Então cuidem se ela não tá rasgada, se ela não tá torta, né? Se ela já não tá pegando no ferro. Elas costumam rasgar na pontinha aqui, ó, ficar solto, tá? E o esguicho do limpador, ele também é um item muito essencial para o motorista, né? Dias assim, quando tu tá com o vidro todo sujo, é bom tu pegar e passar um esguicho, tá? Como vocês podem ver, ó, essa tubulação aqui, ó, que acompanha o braço do limpador e vai até aqui em cima, é o esguicho do
é o esguicho do limpador. Eu vou puxar esse braço aqui para mostrar aonde que fica o terminal do esguicho, tá? Esse fica aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o esguicho, tá? É onde sai a água pro limpador. Ele tem umas regulagens nas pontas ali, aonde também é comum entupir isso aqui com a sujeira, tá? Eles entopem e aí o pessoal às vezes nos procura aqui na manutenção. Ah, pô, não, esse aqui dá pra ver melhor ainda, ó. Esse aqui, ó, tu vê os terminaizinhos ali, com uma agulhinha é possível regular eles, tá? Ele tem em cima e embaixo. Se vocês olharem pro outro lado aqui, ó, tem embaixo também o esguicho aqui, ó. Tem aqui. Olhar por cima talvez pegue melhor. Aí, ó. Aí. Então pode acontecer de entupir esse esguicho, tá? E o pessoal vem nos procurar às vezes, ah, não tá funcionando. Mas aí se tu bombeia ali, tu escuta o barulho do motorzinho e não sai água, dá uma checada se não tem se tá sem água, que é aqui, ó. Onde é que é o reservatório? Aqui, ó. Desse carro é lá. Bem no canto ali, ó. Esse reservatório aqui, ó. Tá? Ali é a bombinha, ali é o bocal do reservatório. Esse não tem nível, tá? Pode completar ele até a boca. Qualquer água tu pode utilizar ali, tá? Então cuidem esse ponto aí também. Se caso tiver realmente não tá funcionando o esguicho, nos procurem, que é um item essencial aí pro trabalho. Beleza? Pessoal, eu vou falar um pouco então para vocês sobre os save points, tá? Que são basicamente marcadores de porca de roda, tá? Que são esses componentes aqui amarelos. Qual é a utilização deles, né? Para que eles servem? Eles servem para a gente marcar o ponto da porca de roda do veículo. Como vocês podem ver, eles trabalham em casais, né? Então eles sempre estão apontando um para o outro. Isso aqui garante para nós que a porca de roda não girou, tá? E afrouxou a roda. O que acontece? Quando tu perde essa pressão das porcas na roda, a roda ela cria uma folga. E essa intersecção que tem entre o cubo de roda, que é a parte laranja, e o aro, ele desgasta, né? Porque tu vai ter uma folga aqui, então vai pegar um material com o outro, vai atritar e vai criar um desgaste nessa região. Isso faz com que a roda fique descentralizada, e também acontece a mesma coisa nos parafusos. Então esses marcadores eles são extremamente importantes na checagem diária. Se você vê que esse marcador aqui está desalinhado, tá? Comunica a manutenção, porque isso aqui é um componente crítico e a gente utiliza isso aqui como um checador, né, para esse tipo de defeito, tá? Ele desalinhado pouquinho assim, como vocês podem ver, tem alguns aqui que estão coisas de 100 milímetros aqui desalinhado. Isso é normal, tá? É porque a porca não casou completamente uma com a outra. Quando ele tiver totalmente desalinhado, apontando para cima, para baixo, né, desalinhado totalmente com o casal dele, aí significa que tem um problema, que tu tá com aquela porca de roda ali que afrouxou, tá? Ela pode afrouxar por N motivos, até por aperto excessivo, ou por tempo, por desgaste, né? Ou até por ter problema no próprio pneu, no balanceamento, tá? Então fiquem atentos a esses pontos aí, que são uma checagem diária necessária para garantir a segurança. Vou mostrar para vocês aqui sobre os desgastes do pneu, tá? Como vocês podem ver nesse pneu aqui, ó, aqui ele tem o TWI, tá? Que é o marcador do limite da vida útil do pneu, que é esses pontinhos, tá? Isso aí delimita o ponto crítico do pneu. Então quando chegou naquele ponto ali, é que o pneu tá no seu desgaste máximo, tá? Algumas dicas sobre pneu na verificação, tá? Vocês podem ver a direção tá torcida pra gente poder ver o pneu. Quando tu tem um desgaste nessas faixas aqui, ó, nessas faixas do pneu aqui, tá? Significa que o pneu rodou vazio, porque quando tu roda vazio, o meio
ele afunda e só pega nas laterais do pneu. Então tu já vai saber, ó, o pneu tá rodando vazio dessa forma. Se tu tem um desgaste excessivo no meio, tá, e as bordas tem bastante sulco aqui do pneu, significa que tu rodou com o pneu muito cheio, que a tendência é o meio vir para fora, né, e o contato ser maior lá no chão, tá? Outro ponto, se o pneu tem alguma trinca nessa região aqui, ó, tá, na lateral do pneu, apareceram trincas aqui, também é porque o pneu rodou vazio. Como vocês podem ver, quando o pneu encosta no chão, ele faz uma barriga, e esse movimento de fazer a barriga e esticar com a alta rotação da roda acaba gerando essas trincas no material, tá? E se a gente deixa essa trinca se prolongar, ela vai ocasionar uma bolha e pode explodir o pneu, tá? Então, quando verem trincas na lateral do pneu, passem para manutenção fazer a substituição. Quando a trinca aparecer próximo ao aro, aqui nessa região, geralmente ocorre o aquecimento excessivo da roda, tá? Então, nesse aquecimento aí gera as microtrincas nessa região. Mesma coisa, então, quando verem essas trincas, comuniquem a manutenção, porque pode ocasionar um problema grave. Quando o pneu tiver com os desgastes aqui, ó, ou na parte de dentro, ou na parte de dentro, ou na parte de fora, é problema de geometria, cambagem, tá? E quando ele tiver ondulado assim, geralmente tem problema na suspensão do veículo que ocasionou isso aí. Pode ser até pela falta de balanceamento, né? Ou pelo próprio veículo estar com algum problema no sistema de eixo ali, no embuchamento do eixo. Então, pessoal, aqui, ó, mostrando sobre o pneu, tá? A pressão que a gente utiliza. Eu gostaria que vocês vissem aqui, ó, escrito no pneu, a pressão suportada, tá? Então, esse aqui é um pneu de micro-ônibus, tá? Medida 215/75, roda 17,5. A pressão recomendada ali, máxima, é 100 PSI. A gente utiliza um pouco menos, a gente utiliza 90 PSI, porque afeta no conforto, tá? E nos ônibus nós utilizamos 110 PSI, tá? E o ônibus, a recomendação máxima é 125 PSI, tá? Então a gente reduz um pouquinho para poder manter um conforto melhor, tá? Então é só uma orientação para vocês terem ideia de quanto vai de pressão aí dentro de um pneu de micro e um pneu de ônibus. Então tá, pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre a iluminação externa do veículo, tá? Como vocês podem ver, né? Esse carro aqui tem diversos globos de iluminação do farol. Então ele tem um farol de baixa e um farol de alta, tá? E embaixo o farol de milha. O que a gente sempre orienta? Se o veículo tem o componente, tem que funcionar. Se ele tem farol de milha, tem que estar funcionando. Se ele não tem farol de milha, não precisa ter, tá? Essa é a regra. A iluminação externa que a gente tem que cuidar: faróis, pisca, farol de milha, sinalização superior, tá? As sinaleiras superiores, vocês vão ver, tem duas na dianteira e tem duas na traseira. Em alguns casos tem até 4 na traseira, tem mais, tá? A gente tem também as sinaleiras laterais, tá? Essas todas as sinaleiras aqui da lateral tem que estar funcionando todas, não pode estar queimada nenhuma delas. Vou mostrar para vocês aqui as sinaleiras traseiras superiores, ó. Nesse caso tem duas, são em cima, as vermelhas, tem que estar funcionando, tá? As sinaleiras traseiras também, tá? Freio, ré, lembrando que o ré tem que ter sirene de aviso, tá? Então quando tu engata ré tem que ter uma sirene, um aviso sonoro, tá? Isso é regra aqui para a empresa. E luz de placa, né? Luz de placa também tem que estar funcionando aí. Então é isso aí, sobre sinalização, fechou. Bom, pela manhã, ao pegar o carro, né? O que é ideal fazer? Ligar o carro, deixar ele fazer o ar, completar o ar dele, né? Tá aqui o ar, completar lá nos 8 kg, carregar o ar normal, né? Aí o que a gente faz?
aqui o rodoar está aberto, não tem ar na rede. A gente bota no meio, né? Ó, no meio ele vai carregar, a caminhonete está desligada no caso, vai carregar, né? Se ele carregar rápido, tá ok. Se ele demorar a carregar, depois de ter batido o pneu, o que acontece? Tem algum pneu furado, entendeu? Bom, estando tudo ok, carregou, encheu, tá tudo ok com o rodoar, foi a 110 ou 90 no caso, né? Fecha o rodoar. Ó, fecha o rodoar e o relógio vai se manter ali nos 80, 90, como tem que ficar. No decorrer da viagem, se começar a cair, o ar começar a cair, né? Se começar a cair rápido, é porque tem um vazamento no rodoar, né? Se começar a cair lentamente, o que se faz? Bota no meio novamente, né? Bota no meio novamente, para, se é pneu furado, ele vai carregar. Na primeira parada, né? Primeira parada que a gente fizer, se for o da frente, dá uma olhada no pneu da frente. Se for o de trás, examina o pneu de trás. Encerrou o dia, encerrou o trabalho. O que se faz? Descarrega as redes. Ó, descarregou as redes, né? Nunca a gente deve andar com o rodoar sempre carregando. Porque o que acontece? Se entrar um parafuso no pneu, não vai mostrar, porque o rodoar está sempre carregando, né? Aí vai passar por dentro d'água, coisa e tal, vai começar a dar infiltração no pneu, e quando vê o pneu estoura ou perde o pneu. Por isso que o ideal é a gente encher o rodoar, fecha ele, a rede está com ar, né? Se caso der vazamento de um pneu, vai mostrar aqui, ele vai ir diminuindo. Nunca andar com o rodoar no meio, né? Nunca andar com o rodoar carregando, no caso, mandando ar pro pneu. Era isso aí. Então, sobre o extintor de incêndio, sempre certifique-se de que esse ponteiro está dentro do campo verde, tá? Isso aí garante que ele está em boas condições. A questão de validade do extintor é controlado pela engenharia, então o ponto de verificação diária aí é esse ponteiro, tá? Sempre dentro do verde. Lacre e trava sempre no extintor, tá? Se vocês verem que tá sem lacre ou a trava caiu, comuniquem a manutenção para repor essa trava e esse lacre aí. É importante sempre esteja com lacre e trava para não ocorrer nenhum tipo de acidente e disparar o extintor sem necessidade. A utilização do extintor, ela é uma vez só, tá? Então, se vocês forem utilizar o extintor em algum caso de emergência, ele só funciona uma vez. Então, vocês apertam o gatilho uma vez e segura. Não adianta ficar pressionando e soltando, porque ele não vai ter a mesma eficiência. Então, pessoal, capas de banco. A gente possui na empresa o pessoal responsável pela limpeza e organização das capas. Tá? Então sempre verifiquem se as capas estão em boas condições, se estão limpas, tá? As cortinas do veículo também, façam essa verificação diariamente. Caso acontecer de ter uma capa danificada, uma cortina ou suja, né? Solicitem a manutenção, a troca da mesma, para a gente garantir que esteja sempre 100% para o cliente poder utilizar o veículo. Vou falar um pouco aqui para vocês sobre o painel. Tá, algumas coisinhas aí pra gente ter informação da operação, tá? O primeiro passo é a leitura dos módulos do veículo, né? Então é muito importante sempre a primeira vez, antes de ligar o carro, né? Sempre virar a primeira vez a chave no primeiro estágio, esperar fazer a leitura de todas as luzes. Vocês veem que o ponteiro ele se move, tá? E aí sim o carro tá pronto para ligar, tá? Esse procedimento aqui é a comunicação entre os módulos do veículo, ok, né? Então pode virar a chave a partir disso, tá? Vou ligar a chave aqui para vocês verem. Beleza? Então esse aí é um dos primeiros passos, tá? Uma outra coisa que eu queria apresentar para vocês aqui, né? No painel, são as luzes de falha, tá? Desliguei aqui e vou ligar de novo para vocês verem. O painel ele funciona como se fosse um semáforo. Verde e azul é indicação,
tá? Vocês veem as luzes verdes e azul como indicação. A luz amarela, todas elas indicam falhas leves. É uma falha que está presente, mas ela está em modo leve, não é uma coisa que bloqueia o veículo. E as luzes vermelhas são falhas graves, tá? Então são falhas que podem prejudicar e tem que parar o veículo, tá? O sistema de Arla, tá? É aqui embaixo, a leitura do tanque de Arla. A recomendação é não baixar o tanque até o vermelho, a reserva, sempre manter pelo menos um tracinho azul, tá? E aqui vocês têm a pressão de ar do carro, velocímetro, né? Tanque de combustível a gente não utiliza, tá? A leitura do tanque de combustível não se baseia pelo ponteiro, porque a gente usa a quilometragem do veículo para fazer o abastecimento. Temperatura do motor, né? O contagiros e aqui a pressão do óleo, tá? No meio vocês veem, tem as falhas presentes, elas vão aparecer dentro aqui desse computador de bordo, né? E quando tiver uma falha grave, né, relacionada a algum item aí, ele vai aparecer escrito pare aqui, um símbolo de motor, tá? Então fiquem atentos a esses pontos aí. Então, pessoal, vou falar para vocês aí sobre o ar-condicionado, tá? Esse aqui é um ar-condicionado da marca Valeo. Vocês podem ver aqui o controle dele, tá? A recomendação é liga primeiro o veículo e depois liga o ar-condicionado. Vocês vão ter o botão de ligar aqui, tá? Vocês vão ver a temperatura interna do veículo. Essa opção alto aqui ativada, tá? Esse botão, ele serve para regular a ventilação. Então ele vai oscilar a ventilação em forte e fraco dentro do veículo automaticamente. Esse cristalzinho de gelo aqui significa que o ar-condicionado está ligado, tá? Se vocês desligarem ele, aqui. Se vocês desligarem ele, tá? E depois ligarem, vocês vão notar, ou se vocês ligarem o ar-condicionado e ele acionar, vocês vão ver que o motor pesa, tá? Então é bem importante ficar atento a esse ponto. O ar-condicionado ele pesa bastante no motor e ele é um sistema bem carregado, é um sistema grande, né? Pra vocês terem ideia, um ônibus, o ar-condicionado é aproximadamente aí 180 mil BTUs, tá? O ar-condicionado de uma casa é 12 mil BTUs, tá? Aí, o que a gente recomenda? Se vocês pegarem o carro num dia que está aproximadamente 30 graus, não baixem a temperatura aqui, não façam isso, tá? Não baixem para o mínimo 17 graus de vez, tá? Pegou o carro com 30 graus, deixa ele nos 25 graus, tá? Que assim vocês vão gelando o interior do veículo gradualmente. Se vocês baixarem toda a temperatura de uma vez só, pode acontecer o congelamento das linhas do ar-condicionado e com isso a redução da eficiência. Então baixem para os 25 graus, né? Depois vem baixando, baixa até os 23, 22 graus, tá? Que essa é a mínima temperatura que um veículo vai conseguir chegar, vai conseguir trabalhar num dia quente, tá? Menos do que isso, vocês só estão carregando o sistema de ar-condicionado. Uma dica, né, para vocês conseguirem ter uma eficiência melhor para resfriar o veículo, é botar a temperatura, setar a temperatura, botar a ventilação no forte, tá? Que é nesse botão aqui onde vocês regulam as duas temperaturas, o high e o low, tá? Deixa assim, marcando 2, tá? Abram o alçapão e as escotilhas do veículo, porque isso faz com que o ar quente por natureza ele sobe e o ar frio ele desce. Então se vocês deixarem as partes de cima abertas, o ar quente vai sair do veículo e o ar frio vai se manter ali dentro. Depois que chegou na temperatura, pode fechar as escotilhas, alçapões que vai manter a temperatura ali dentro, tá? Essa é a dica aí do ar-condicionado. Para vocês desligarem o ar-condicionado, recomendamos sempre que desligue o ar, tá? Desliga o sistema e depois desliga o veículo, tá? Isso se aplica para tudo, tanto itinerário, ar-condicionado, tá? Qualquer equipamento dentro do veículo, primeiro desliga eles todos, né? Lâmpada, tudo que tem que fazer para depois desligar a chave do veículo, assim não ocorre nenhum problema e não esquece nada aceso, né? Não tem nenhum problema relacionado a isso aí. Pessoal, vou falar aqui da calefação, tá?
Esse modelo aqui ele tem o controle da calefação no multiplex, tá? É esse botão aqui, tá? Aqui vocês escolhem a calefação para o salão, salão e motorista, né? Ou desligada, tá? Se a gente escolher aqui para salão, tá? Uma das coisas importantes para utilizar a calefação, lá na frente do veículo, na tampa dianteira, vocês vão abrir e vocês vão ver uma válvula, tá? Nós vamos mostrar ali para vocês a válvula, onde vocês abrem o registro da calefação caso ela esteja fechada. A gente costuma manter aberta, tá? E se vocês querem setar a temperatura da calefação, vocês vêm aqui pelo multiplex, tá? Seleciona aqui, ó, 7 temperaturas. Se vocês forem para cima e para baixo, vão ter várias opções, tá? Aí vocês vão setar aqui, ó, 7 temperatura. Vocês apertam pro lado e aqui vocês botam a temperatura que vocês querem, ó. Vou botar para 26 graus, tá? E aperta para voltar aqui. Ele volta e tá setada a temperatura. Então, tu seta a temperatura dessa calefação. Beleza? Então essa é a dica da calefação aí para vocês. Essas caixinhas pretas embaixo do banco, pessoal, essa daí faz parte da calefação. Então essas caixinhas os carros que tem essa caixinha, eles foram instalados por nós aqui a calefação, tá? Os carros que possuem esse sistema aí já são originais, tá? Vem de fábrica, então a calefação fica nesse local aí. Então esse daqui é um caso, ó. Esse carro tem uma válvula de calefação aqui, tá? Essa calefação é ligada na água do radiador. Então, desligando aqui, desliga a circulação da calefação, tá? Nessa posição aqui, com a calefação ligada. Se tiver um vazamento lá no salão, né, vazando água lá dentro, é porque tá vazando água da calefação, então fechem aqui, né? Óbvio, em dias secos, né, tem que ser identificado, porque dia de chuva pode ser a chuva entrando pelas janelas ou laterais. Então, pessoal, aqui, ó, essa aqui é a válvula de calefação, tá? Desse micro aqui, como vocês podem ver. Então, falar um pouco do cinto de segurança, tá? Cinto de segurança, né, como já diz, é um item de segurança. Então, alguns pontos que tem que ser observados, tá? O cinto de segurança não pode ter nenhum dispositivo bloqueando ele aqui, de forma que crie uma folga entre o teu corpo e a fita, tá? Porque isso, no momento de uma colisão, pode projetar teu corpo para frente e não ser o suficiente para segurar e tu bater com a cabeça no volante ou no vidro, né? Ou até mesmo ser projetado para frente. Então, qualquer dispositivo que tranque aqui ele, né, ou dobrar ou prender, tá, é ilegal, pode tomar até uma multa por causa disso aqui. Então o cinto ele sempre tem que ficar colado no teu peito, tá, de forma que tu consiga te movimentar, não te enforque, né, não te atrapalhe, tá. Tem que verificar se o cinto está travando quando tu puxa ele. A condição da fita, sempre em boas condições. Fitas com desgaste ou rasgados tem que ser substituídas, porque na hora do impacto é isso aqui que vai fazer a diferença, tá? A qualidade da fita. A trava, ela tem que soltar fácil, tá? Então é apertar o cinto e ele sair, tá? O cinto não pode ocorrer de tu apertar a trava. Vou fazer um exemplo, mas não é o que está acontecendo com esse aqui, de apertar a trava e ter que ficar mexendo assim para ele sair, porque se caso acontece um acidente e cai dentro da água, isso aqui pode ser a diferença entre a vida e a morte, tá? Então, sempre procurem cuidar o estado do cinto de segurança de vocês, o retrátil do cinto, se ele está funcionando, tá? E a mesma coisa se aplica para os passageiros. Então, a qualidade do cinto do passageiro tem que estar em boas condições. É a orientação sempre dos passageiros utilizarem o cinto de segurança, tá? Porém, existem alguns casos em que as pessoas colocam o cinto para dentro do banco assim, ó, tá? Fica para dentro do banco. Tomem cuidado, quando vocês verem essa situação, tirem para fora o cinto e orientem que utilize o cinto. Porque o cinto se colocado aqui para dentro e fica fazendo isso aqui com o banco, né? Mexendo com o banco e o cinto lá dentro, as engrenagens do banco mastigam a fita e tem que ser solicitada a troca, tá? Então esse cinto aqui tem que ser sempre verificado. Sempre entreguem para o passageiro esse formato, sempre o cinto colocado, que assim o passageiro consegue colocar o cinto e encontrar o cinto com maior facilidade. Tá? Se o cinto estiver solto, às vezes ele cai lá para baixo, o passageiro não consegue colocar.
Então, pessoal, as solicitações de serviço, elas ficam em cima da janela do almoxarifado, tá? Na solicitação de serviço é muito importante para manutenção conseguir identificar o verdadeiro problema que está acontecendo no veículo. Como o motorista é a pessoa que mais tem o contato com o veículo, então ela é a pessoa mais capacitada para identificar um possível problema, uma vibração, um barulho, uma luz que acendeu no painel, tá? Então, quando forem fazer uma solicitação de serviço, é muito importante que se coloque ali na solicitação o que está sentindo, o que está vendo, né, o que está ouvindo, porque isso faz total diferença quando a gente vai encontrar o problema, tá? Sugestões são muito bem-vindas. Exemplo: trocar bucha de estabilizador, trocar amortecedor, né? Porém, sempre coloquem o que tá acontecendo com o carro. É um barulho na roda dianteira, é um barulho, uma vibração, né? É uma luz que acendeu no painel, tá? Então, esses pontos são extremamente importantes pra gente. A gente faz revisões periódicas a cada 5.000 km, junto com lubrificação, calibração de pneus, tá? Revisão de todo o veículo, e essas revisões identificamos alguns problemas, tá? Junto com as solicitações, nós montamos uma agenda de manutenção. Alguns serviços, quando entram de forma urgente, nós conseguimos resolver no dia. Porém, aqueles serviços que não são considerados urgentes ou que não conseguimos atender naquele dia, a gente faz uma reunião final do dia com os encarregados e responsáveis pelo setor, monta uma agenda de manutenção, e essa agenda de manutenção é acertada junto com a logística, porque tem que trazer alguns veículos, solicitar trocas e então feito a manutenção. Então a gente sempre trabalha com agendamento, dessa forma a gente consegue ter uma precisão maior na resolução dos problemas, tendo assim horário, pessoas responsáveis, né, atividades que vão ser realizadas, e dessa forma não fica aquele acúmulo. A gente tenta atender as demandas de todos, tá? Nós temos aqui hoje na empresa o Eugênio e o Lino, tá? O Eugênio é o encarregado de conversar com os motoristas. Quando vocês tiverem um problema, abrirem uma solicitação, procurem o Eugênio, que ele vai estar disposto a atender vocês. E o Lino é o encarregado da manutenção. Então o Lino, ele trata mais da equipe da manutenção. Então o Eugênio e o Lino em conjunto trabalham no atendimento dessas solicitações e a execução dos agendamentos. Beleza? Então tá, muito obrigado, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa que precisarem, minha porta está sempre aberta para vocês tirarem dúvidas, conversarem, né? E a gente pode ir crescendo junto e trocando ideias juntos. Qualquer coisa me mandem no WhatsApp também, tá? Não vou conseguir responder instantaneamente, mas vou dar a atenção necessária ali, vou dar um foco para resolver a dúvida de vocês, beleza? Muito obrigado aí.